Olá, então eu preciso fazer essa introdução. Esse aqui é o nosso bate-papo do encerramento das oficinas que, por minha responsabilidade, não aconteceram no tempo proposto que as outras oficinas aconteceram, né? Mas eu recém entreguei os vídeos e essa semana vocês vão poder assisti-los. São 9 vídeos que têm duração de 9, alguns, 15 minutos outros, que eu tentei abordar os temas que eu acho que são os principais temas na formação de um percussionista, né? Então, vocês vão acompanhar os vídeos, espero que consigam acompanhar, que gostem, e a gente vai continuando a conversa depois pelo nosso grupo, e até essas atividades presenciais, né, no conservatório começarem a acontecer e tal, a gente vai fazer esse caminho. Então, hoje a gente bate um papo de encerramento para registrar, né, mas não vai ser um bate-papo do conteúdo, infelizmente, mas, de qualquer forma, eu vou expor um pouquinho do conteúdo. Nesse momento, a gente só conta com a Natasha, né? Os outros alunos não puderam aparecer, mas vou deixar registrado o que eu tentei falar ali nos vídeos para que sirva como reflexão também de apoio para quando for assistir os vídeos, né? Então, a gente vai começar por aqui. A Natasha está com um probleminha que não pode falar, tirou os sisos, então, se ela for fazer alguma pergunta, vai ser no chat e a gente responde aqui, a gente vai conversar por chat, né? Então eu tentei nos vídeos, né, buscar desde o primeiro ponto que eu acho importante que um percussionista deva fazer para ser um percussionista de orquestra, para ser um percussionista que vai tocar música contemporânea, que vai tocar um solo, e para ser um percussionista também de música, que a gente chama de música popular, eu não sei muito bem sobre essa distinção, um cara que vai tocar na noite, um cara que vai acompanhar um cantor, alguma coisa assim, mesmo na igreja, né? Qualquer desses ambientes, eu acredito que essas 9 dicas possam ser muito úteis. E a primeira delas, que eu acho que é uma coisa que a gente faz pouco aqui no Brasil, é conhecer o histórico dos instrumentos, é saber de onde eles vêm, né? É saber por que eles são do jeito que eles são, por que eles estão na posição que eles estão. E isso faz com que a gente se aproprie daqueles caras, né? Eu acho muito legal, por exemplo, a gente tocar tímpanos, sabendo que o tímpano foi um tambor de guerra que os árabes usavam contra os europeus e que por serem arredondados embaixo e não furados, né, eles soavam muito mais forte. Os europeus chegavam a desistir da guerra porque achavam se tratar de um exército muito maior. Depois os europeus foram lá, roubaram essa tecnologia, colocaram em cima dos cavalos e começou assim a introdução dos tímpanos, que depois com as cornetas, né, que se tornaram os trompetes, foram introduzidos na orquestra no século XVII. E durante um tempo na história da música, século XVIII, se não me engano, havia uma sociedade paralela de timpanistas e trompetistas, que era considerada assim a nata da orquestra, né? Ganhava diferenciadamente, e em algum momento isso foi se perdendo, né? Muito por conta de como a gente não enxerga as coisas, né? Como a gente dá um valor de sacro, um valor de como é que se fala? De angelical, por exemplo, para um instrumento e dá um valor demoníaco para outro instrumento, porque isso foi criado ao longo dos anos. E quando a gente vai, a percussão recebe todos os demônios, né? Então, quando a gente vai para estudar a história dos instrumentos, a gente vê o tanto da injustiça, né? E leva um tempo para entender que os instrumentos que estão ali na seção da orquestra, da filarmônica, da banda, da fanfarra, são os instrumentos mais antigos da história da humanidade. Eu acho que só da gente saber isso, né? Não é o violino, não é o piano, não é o cravo, é o tambor, é o reco-reco, é o chocalho, é o xilofone. São as primeiras manifestações de instrumentos que a humanidade foi criando, né? Então, quando a gente se apropria disso, eu acho que a nossa relação automaticamente com o instrumento já muda. E a gente começa a botar a cabeça para funcionar, né? Para responder perguntas como, por exemplo, como que eu vou estudar tanta coisa ao mesmo tempo? Como? Né? Se eu não souber nem o que eu vou estudar, do que se trata, como é que eu vou entender como se articula aquilo e meu estudo vai fluir, vai render para que eu possa dividir entre teclados de percussão, tambores, acessórios de orquestra, né, ou instrumentos auxiliares, não se fala muito mais acessórios, se não me engano agora. Então, eu preciso me apropriar desse espaço e, para mim, né, eu falei lá no vídeo, cada vez que eu toco uma nota no tímpano, dentro de mim já está introjetado que eu preciso, assim, eu levo essa história e eu faço, ainda que de uma forma não muito famosa, eu faço parte da continuidade dessa história. Eu acho que isso faz muito parte do nosso primeiro passo, né? Do nosso primeiro passo. E sempre, 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 sempre.
porque o universo é muito grande da percussão, e às vezes compositores aparecem com coisas muito loucas, né? No Choros número 6 do Villa-Lobos, por exemplo, ele pede dois instrumentos, um chamado tambor e outro chamado tambi, que são, na verdade, uns bambus. E esses bambus, quando tocados, emitem alturas que são indefinidas, porém são determinadas, né? A gente não... Desculpa. São indeterminadas, mas elas são definidas. A gente só não dá o nome, né? E se a gente for olhar para isso, vai descobrir que era um artefato usado pelos indígenas, ele estava ali fazendo uma alusão a uma cerimônia indígena. Lógico, faz toda a diferença tocar sabendo desses contextos todos. Então, falamos um pouquinho disso, né? Depois, na sequência, eu falei um pouquinho sobre o que eu chamo de musical educação, né? E não educação musical. Por que eu falo isso? Porque toda a minha abordagem na percussão, que vocês vão acompanhar nos vídeos, né? Vou falar principalmente de teclados ali, técnica de 2 e 4 baquetas e triângulo, né? Como um exemplo de um instrumento que não é um instrumento tão tradicional, triângulo sinfônico. Penso eu, essa aqui é uma aposta que eu faço já há alguns anos nas minhas atividades pedagógicas e faço comigo, que se o meu processo for muito educativo, ele é limitado. Então, por exemplo, se eu chego para um aluno, se eu chego para a Natasha hoje, eu falo assim, Natasha, estude toque alternado simples. Então, toque alternado simples, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, Natasha canhota, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, mas é bom treinar dos dois lados, né? Então, vai lá, Natasha, aí eu te tranco numa sala, coloco numa salinha, uma borracha, um pad, um metrônomo e falo, você tem das 2 até as 4 da tarde para estudar. E a Natasha, que é muito esforçada, ela vai estudar e vai fazer stories e vai falar e tal. Bacana, bacana. Põe lá o metrônomo, 5 minutos. Descansa. 5 minutos. Faz várias sequências, até dá 2 horas, mais rápido, menos rápido. Maravilha. É um estudo ótimo? É um estudo ótimo. A mecânica melhora, a minha intimidade com a baqueta melhora, com a resistência ao rebote da baqueta melhora, tudo isso. Mas são tantas coisas que estão sendo abordadas que antes da gente pensar em tudo isso, eu diria assim para a Natália, para a Natasha, Natasha, o toque simples é isso. Esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Tranquilo. Agora, escolha 4 músicas que você gosta muito, pode ser pop, pode ser que você dança, pode ser o que você quiser, que tenha uma continuidade no beat, e também sem continuidade, e faz o toque simples, simplesmente ouvindo a música, simplesmente tentando acompanhar a intensidade da música, a velocidade da música. Isso é completamente outro universo. Lógico que a gente vai pensar assim, poxa, mas e a minha técnica, como é que fica? Né? Se eu não estou prestando atenção nela? Essa é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. A cada dia que passa, para mim é claro que a técnica, da forma como a gente tem tentado aprender, né, eu acho que isso é um avanço, ajuda a concentrar mais também, porque os pensamentos não ficam tão perdidos, o ouvido, pelo menos, já fica, né? Já interrompe aquele pensamento obtuso, se vem alguém bate na porta, você está ouvindo a música, né? Com fone, então melhor ainda. Então, cada vez mais eu acredito que a técnica precisa ser aprendida através da música. Porque uma técnica que é aprendida apenas através da técnica, ela não consegue resolver uma questão. E é uma questão que eu acho insolúvel, que é igualar as duas mãos. Eu acho, assim, mas eu conheço alguém que no Facebook que iguala, sabe assim, eu vi alguém no YouTube. Sim, tem sempre gente para contrariar todas as probabilidades. Né? É incrível, é incrível. Né? E aqui eu não estou dizendo que é impossível. Eu estou propondo porque me ajudou demais. Quando eu olhei dessa forma, eu resolvi de uma forma completamente definitiva, assim, e eu parei de pensar tanto se estava igual, se não estava. Né? Dessa forma de tocar, eu já toquei com baquetas totalmente desequilibradas e soou igual. Olha que coisa doida, né? Qual é essa forma? É a forma que está baseada na música, a forma que está baseada na frase, é a forma que está baseada no movimento que lá na frente eu vou falar de duplo legato, que é o trabalho com os antebraços, né? Ou seja, eu ter a ideia no cérebro e a minha mão ser uma facilitação para aquela ideia fluir, aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou tocando de cor. Quando eu penso só o que a minha mão tem que fazer, eu começo a pecar em algumas coisas e não vou igualar as duas mãos de uma forma 100%. Né? E perco muito tempo. Esse aqui, tim, oh meu Deus do céu, tim. Aí afino o tambor, vê se a baqueta está equilibrada, e mesmo assim a gente tem algumas dificuldades em relação a isso. E o que importa, no final das contas, é a música. Então eu proponho que a educação seja menos educação, faz assim, não. E seja mais musical, seja assim, descubra como é que a sua mão funciona. Mas isso depois eu falo lá na frente, na parte da técnica.
né? E os resultados são muito melhores, porque uma pessoa apropriada do seu jeito de tocar, autêntica, ela vai produzir muito melhor e ela vai ser reconhecida de uma forma muito mais consistente. Ah, mas Paulo, não é negligência com a técnica? De jeito nenhum, a gente estuda a técnica. Mas eu não acho que deva ser, por exemplo, na musical educação, a primeira coisa a fazer. Pegar um pad e ficar tá, 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 tá. A gente não tem a menor chance. 5 segundos depois, a gente, como eu costumo brincar, tá pagando boleto, tá respondendo e-mail e tá desenvolvendo uma discussão com um ex-namorado, com a ex-namorada, sabe assim? É muito doido, porque o cérebro, a mente é muito maluca. A gente precisa ser aliado da mente, né? Então, quando eu já fiquei solto, peguei intimidade, entendi onde a baqueta fica legal para mim. Ah, mas tem a escola francesa, a escola alemã. Não, tem a escola que é melhor para você. Se você quer aprender a escola alemã, então você vai na Alemanha. Não a Natasha, né? Digo a gente. A gente vai na Alemanha, né, vai estudar com alguém que estudou na Alemanha. Mas, de forma geral, a gente precisa ter a nossa cara e precisa ser relaxado. Não pode ser dolorido. Mesmo assim vai ser. Mesmo assim a gente vai ter alguma tendinite. Mesmo assim a gente vai ter bolha. Mas tem que ser o máximo autêntico com a verdade do nosso corpo. Isso não é frase de coach. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter dores, a gente vai ter preguiça de estudar, porque tem que estar, a baqueta tem que ser uma extensão na mão, né? Então eu proponho que essa educação musical seja uma musical educação. Se eu vou estudar uma escala, eu posso falar para qualquer um, em 5 minutos eu ensino qualquer pessoa a tocar uma escala de Dó maior. Tecnicamente perfeita, com a posição no lugar certo, o movimento de ultrapassagem entre as notas do teclado de percussão, do ré, mi, fá, sol, lá, si, do si, lá, sol, fá, mi, do. É super possível. Não tem o menor mistério. Mas se eu faço isso, a chance daquilo ser esquecido no dia seguinte, uma semana depois, é muito grande. Agora, se eu faço isso simplesmente adicionando cantar junto com as notas e aproveitar para afinar, acentuar algumas notas e cantar só aquelas que eu acentuo, dar um passo adiante e falar assim, você percebe que tem um arpejo aí, então você pode tocar uma vez a escala, uma vez o arpejo, usando o mesmo movimento. E aí a gente vai falando de técnica. Eu acho que essa forma é a forma que funciona para todo mundo. Porque se a pessoa fala assim, Paulo, eu estou entendendo, mas eu gostaria de fazer mais técnica. Ótimo, maravilha. Né? Isso é uma prerrogativa que a gente tem. Agora, começar fazendo técnica, e eu fiz isso, porque eu aprendi dessa forma. Né? Não é que não funcione, mas eu acho que tem um jeito de funcionar um pouco melhor e que vai nos ajudar, eu falo também lá na frente dos vídeos, a unir todas as necessidades. Cara, você precisa ter técnica de 2 e 4 baquetas. Você precisa saber tocar os acessórios. Você precisa saber dar uma boa pratada. Porque às vezes é uma só que você vai dar na música inteira, né, Natasha? Você precisa aprender a mudar o som do bumbo. O bumbo é um instrumento, bumbo sinfônico é um instrumento extremamente complicado, a gente negligencia. Mas ele tem todo um sistema de abafamento que precisa ser usado. Ele tem posições, ele tem... Nossa, é muito impressionante. E a gente não para muito para pensar isso, a gente vai tocar. E é legal a gente parar para pensar isso sempre musicalmente. Essa que é a proposta da musical educação. Né? Eu não estou lembrado agora da sequência de todas as aulas, mas eu vou falando do conteúdo. E a Natasha, se quiser sugerir alguma coisa, como ela já sugeriu, ou perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Caso algum colega entre, que eu acho muito pouco provável, a conexão cai, né, porque a gente está no Skype não pago, né, não prêmio. Depois a gente retorna e faz a outra metade. Depois eu falei também, e vou sempre falar o tempo inteiro, né, de como a gente pode, o tempo inteiro, né, pessoal, quem for assistir esse vídeo, eu queria que ficasse claro que as minhas aulas, elas são sempre mais perto de sugestões do que de obrigatoriedades. Eu não acredito que a gente tenha que fazer um aluno tocar percussão do nosso jeito, na nossa forma. Isso não existe para mim. Né? Isso não existe. Isso é um processo civilizatório, eu não acredito. Eu já acreditei, mas eu não acredito. Porque eu aprendi assim. Né? Eu acho que o aluno precisa ser respeitado na sua posição, na sua cultura, com o que ele traz de bagagem. E se ele consegue fazer a música, cada pessoa tem um corpo diferente, exatamente. Né? Então, você tentar colocar uma técnica para todas as pessoas, isso é muito limitante, isso não funciona. Né? Esse é um paradigma básico de educação. Se a gente não respeitar as individualidades de educação em qualquer setor, né? Se a gente não respeitar as individualidades das pessoas, as pessoas não vão se manifestar na sua potencialidade, não vão. Né? E também falo por experiência própria, porque eu tinha os meus professores, que são meus mestres, amados, queridos, referência até hoje, estão no meu ouvidinho aqui. Né? Eita, não abafou direito ali, eita, escapou um negócio.
né? Às vezes acontece alguma coisa, vem a voz da professora, do professor, pô, lembra que eu te falei daquele abafamento lá, você não fez, né? O nosso trabalho é minimizar, né? Mas às vezes acontece. De alguma coisa não sai como a gente quer e a gente acaba tendo esses guias, né? Quase guias espirituais. Né? Então, eu acabei, né, por muita admiração, por não ter ninguém que me dissesse isso, eu tentei tocar igual, né? Eu machuquei minha mão um pouco, não servia para minha mão daquela forma. Até servia, mas não o tempo todo. Eu só fui perceber isso quando minha mão já estava com bastante dor aqui nessa região, principalmente do tímpano, essa posição que a gente chama de posição vertical, ou técnica francesa, né? Ela não servia para mim, precisava da baqueta mais solta. Mas depois eu fui perceber que a baqueta tem que estar solta o tempo inteiro, a menos que você queira aprender a baqueta para. Então, não tinha nem por que ficar inventando a roda, né? É só a baqueta solta, se a mão vai estar horizontal, diagonal, a baqueta tem que estar solta, relaxada, e o braço tem que se sentir bem, né? Então, eu proponho ali uma abordagem técnica mínima, né, de como a gente, eu vou vendo aqui no grupo se alguém está entrando ali, infelizmente, está falando que não pode participar. Começando pelas duas baquetas, né, enfatizando demais que o aluno reconheça em que lugar ele vai colocar essa baqueta. Porque se eu chegar e falar, vamos estudar caixa na técnica francesa, é a primeira falange, aqui, ó, acabou. Não tem conversa. E baqueta segura aqui, assim, ó, piano, meso forte, forte, rulo, é tudo assim, o rulo solta um pouco, mas, né, eu não posso mais fazer isso, né, eu já tive alunos, eu fui educado nessa técnica, eu acabei passando, que era o que eu sabia falar, não podia falar de uma coisa que eu não sabia. Então eu precisei me deseducar, né, e aí a minha proposta básica, sinta a baqueta, antes de se preocupar, sinta, descubra os pontos que você tem que segurar a baqueta, torna ela uma coisa só com sua mão, né, isso simples, é só deixar a pessoa solta e ficar gerenciando. Vamos tentar agora igualar a posição das mãos, para uma não ser assim, outra assado. Alinha as baquetas, alguns pontos são sempre usados. Mas como a pessoa vai segurar, né, ela vai descobrir com o auxílio do professor. Isso eu acho que é muito importante. Né? Um auxílio muito de perto, né, para que a técnica sirva para fazer tudo. E ser estimulado a não usar uma técnica só. Você quer usar técnica de dedos? Usa. Você quer usar técnica só de pulso? Usa. Quer usar o braço? Usa. Então, ali, eu vou falar dos 3 pontos da caixa. Eu acho que não dá mais para começar a estudar caixa se a gente não abordar esses 3 pontos, que são o braço, o pulso e os dedos. Eu tenho que ter essas 3 ferramentas prontas para usar, porque eu não sei quando eu vou precisar e para o que eu vou precisar. E aí eu vou ter que fazer muita observação para saber o que é peso, o que é aceleração, o que é esforçando, o que significa se eu acelerar com o dedo, se eu acelerar com o pulso, se eu subir o braço, se eu fizer um chicote, né? E aí eu vou começar a descobrir coisas doidas, que para tocar pianíssimo eu preciso usar braço. Se eu não usar braço, não é que eu preciso, né, gente? É a minha proposta. Eu também tenho que estudar o pianíssimo só com o dedo, só com o pulso. Mas quando eu quero um som de pianíssimo gordo, bonito, assim, nítido, se eu usar o peso do braço, não é tocar assim, se eu usar o peso do braço para iniciar a frase, o pianíssimo se resolve, é uma mágica. A mão não treme, ou treme muito menos. Eu começo a deixar a caixa uma coisa fácil. Meu piano melhorou muito com isso, ficou menos travado. A Natasha fez um encontro, participou de alguns encontros nos quais eu fui convidado ano passado no Neo Gibá, né, na academia do Neo Gibá, e eu falei praticamente só isso, assim, como facilitar o trabalho e não ficar perdendo tempo com aquilo que não vai funcionar. Porque quando você tocar o bolero de Ravel sozinha na sua casa, né, sozinho na sua casa, ou até durante os ensaios, o ensaio já nem conta mais. Isso é uma situação, quando você vai para o ensaio, que a coisa começa e é só você está no meio da orquestra, mesmo que esteja no fundo, mas você está ali no meio, está todo mundo olhando para você, e você precisa ser incrivelmente limpo e perfeito para com frase, pianíssimo, sem oscilar, sem fazer rebote, sem falhar. Você vai precisar de uma articulação maior, uma articulação mais firme. Se você for, eu tenho um vídeo lindo da Proms BBC, o cara tocando assim, ó. Super lindo, não tem por que falar que não funciona. Mas os riscos de dar um problema são maiores. Qual que é a solução? Estudar das duas formas e usar aquela que tiver melhor, estar pronta para revezar com a outra. Essa é a melhor forma. Né? Antes de falar da técnica, eu falei da metodologia, tem isso é muito importante, né? A metodologia. No meu entendimento, o que a gente tem que fazer
é unir a prática física, porque tocar um instrumento é muito físico, tocar percussão é muito físico, tem vezes que te cansa, né? Dá tendinite, dá dor, dá um monte de coisa, faz bolha, é uma loucura. Mesmo que você esteja relaxado, é repetição de movimento, peso, né? Segurar um pandeiro sinfônico é uma coisa extremamente... Um par de pratos, o negócio acaba assim, teu dedo tá meio caindo, assim, né? Então, é uma ginástica que a gente vai fazendo. Então, por isso mesmo, eu acredito que a gente tenha que arriscar, investir na metodologia de trabalho que ative a memória de longo prazo, que a gente lembre daquilo depois, né? Ou seja, aquela memória que eu uso para dirigir. Quando eu vou dirigir, eu não posso pensar nos mínimos detalhes, senão eu não saio do lugar. Eu simplesmente tenho que pisar no pedal, tenho que engatar a marcha e vou. Às vezes você chega num lugar, você fala, não lembro nem como... Gente, às vezes você chega num lugar, você fala, não lembro como cheguei. Como que eu cheguei aqui? Entrei no ônibus, peguei um Uber, mas tudo na memória de longo prazo, né? Para o instrumento isso é fundamental. É essa memória que decora sem erro, é essa memória que recupera um apagão, é essa memória que toca e curte. Se não tiver nessa memória, não vai funcionar plenamente. Ah, então você toca sempre na memória de longo prazo? Não. A leitura musical funciona na memória de curto prazo. Ela se alia à memória de longo prazo, mas a leitura musical, por isso que a leitura é importante, ela é a nossa memória de curto prazo. Para eu não ter que decorar tudo na memória de longo prazo, eu uso a de curto prazo, né? Isso eu vou falar em relação à questão da formação, está lá nos vídeos também. E a metodologia precisa ajustar isso. Ela precisa ser uma metodologia que não canse demais a cabeça, uma metodologia que aproveite pausas, que aproveite repetições curtas, que aproveite repetições espaçadas. Uma metodologia que preze uma atividade que você está na sua casa, memorizando, mais do que tocando. Isso tudo faz muita diferença. Já me salvou muitas vezes da falta de contato do instrumento. Recentemente, tocando um repertório só de John Williams, com trocentas milhões de pedaladas, eu fiz tudo sem encostar no instrumento. Eu tive um dia, só que quando eu fui eu já sabia, e tive que corrigir um monte de coisa. Mas o ponto de partida já estava todo dentro, durante uma semana inteira, ouvindo trilhões de vezes e marcando a partitura. Então, né, tudo isso para acessar. E do nada eu estava fazendo alguma coisa, eu lembrava da frase, cantava as notas, lembrava dela no papel e fazia o movimento. Quando eu fui para o tímpano, tudo aconteceu. Então, de fato, não foi a primeira vez, né? Essa foi a mais recente. Ativar a memória de longo prazo, né? A gente entender a importância das repetições. Puxa, alguém mais entrou. Que legal. O que aconteceu? Eita! Foi você que fez isso, Natasha? A gente foi para uma outra coisa aqui. Peraí, mudar de cena. Deixa eu voltar para a cena normal. Gente, o que, que aconteceu aqui? Meu Deus do céu. Acontece de tudo nessas reuniões. Exibir. Ah, que doido, né? Tudo bem. Modo de... Ah, pronto. Então, todo esse trabalho que eu aplico o tempo inteiro para mim, né? Eu não acho hoje que estudar 6, 7 horas massivamente seja melhor do que estudar 2 a tempo, fazendo pausas e repetições espaçadas. Eu realmente não acredito nisso. Já acreditei, mas acho que essas 7 horas elas podem vir depois, quando você já memorizou, quando você já não tem muitas dúvidas, sabe, tem poucas dúvidas, uma coisa, sabe, não é uma coisa também 100% rigorosa. A sugestão é que a gente não perca tempo. Se eu vou para decorar ou para repetição sem ter resolvido tecnicamente o gesto, a articulação, eu vou ter problemas depois. Isso é óbvio, né? Ninguém precisa falar. Por isso que uma metodologia de reconhecimento, de intimidade, de prática musical antes da repetição. E a figura do professor é muito importante nisso, para não deixar as coisas se misturarem, né? E logo eu falo da técnica, que a técnica tem que observar isso, né? Técnica de 4 baquetas, por exemplo, né? Onde a gente usa, óbvio, 2 em cada mão, é uma polêmica, porque a técnica tal é melhor que a técnica outra. A Stevens é melhor que a Musser. Mas pô, eu vejo os vídeos dos caras. Eu vejo os vídeos da galera tocando marimba com técnica tradicional, eu pago muito pau, assim. Eu fico, não é possível, não é possível. Porque é uma técnica dura, a baqueta abre pouco. E os caras tocam pra caceta, assim. Abrem oitava, uma loucura. A técnica de 4 baquetas, especificamente, eu acho que ela deve... Qual a técnica tradicional? Vou pegar um par de baquetas.
A técnica tradicional é a primeira técnica de 4 baquetas e hoje ainda é muito usada na escola japonesa, que é uma escola enorme de marimba, né? E se a gente quiser conhecer a principal difusora dessa técnica, é só a gente ir no YouTube colocar Kei Koabe, o nome da maior marimbista japonesa, né? Ou Evelyn Glennie, uma percussionista escocesa que também usa a mesma técnica. Então veja, lá tem, eu explico, né, lá no vídeo. A técnica de 4 baquetas, ela pode ser cruzada ou pode ser paralela. A Stevens é paralela, segura assim. A Burton é cruzada, se segura com a baqueta de cima, a baqueta de fora por cima, certo? Burton. A Traditional é ao contrário. É ao contrário. A baqueta de fora vai por baixo. Por baixo, tá vendo? Por baixo. Então a Burton tá aqui, a baqueta de fora, por cima, e a Traditional é por baixo. Então olha o que acontece na mão. Eu não tenho mais qual que é o barato do Burton? Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui, né? Isso ou isso. Para eu poder ter esse movimento. Na Traditional eu já não tenho mais. E as aberturas são mais difíceis de fazer, são menos confortáveis, mas treino é treino, né? E lá no Japão se toca, não sei se se toca só assim, mas essa é muito comum da escola japonesa. E aí da Traditional foi para Burton e depois, né? Como uma técnica para tocar o vibrafone de jazz, principalmente, mas funciona para tudo, né? E depois a Stevens. Aí eu costumo dizer assim, por que eu acho que tem que ser musical, tem que ser individual? Porque às vezes a gente olha um jeito que alguém toca e quer tocar igual, mas às vezes aquilo não funciona. Não sabia o nome da técnica que eu uso. Você usa qual? Escreve aí. Eu acho que você usa Burton, né? Essa aqui? É Burton. Dá uma pesquisada depois, Gary Burton. Burton, isso, dá uma pesquisada depois, é um super vibrafonista, assim, um cara... Gary Burton. Acho que tá vivo ainda. E aí, a ideia é que os alunos, pelo menos num primeiro momento, toquem exercícios e uma pequena peça com cada uma. Como são técnicas muito complicadas, a gente não vai ter tempo de estudá-las todas, né? Eu descartaria, por exemplo, a Traditional, que é mais complicada, a gente vai demorar mais. Eu, pelo menos, não teria como ensinar, não é a minha técnica, né? Mas acho que eu poderia usá-la se fosse uma técnica boa para alguma coisa. Mas a gente aprender Burton e aprender, sim, um pouco de Stevens para sentir qual se encaixa melhor na mão. Ah, não temos tempo disso. Então, a única pergunta que deveria ser feita, vou pesquisar, mas eu teria que ter um... Sim, os seus professores tocam com essa técnica, por exemplo. A Érica toca muito bem com essa técnica, e o Isaac também, mas eu já vi a Érica... O Isaac não é seu professor? Érica e Isaac são seus professores no meu Jubá? Eles usam essa técnica, né? Agora sim, quero tocar com o Stevens. Era legal tocar com alguém que toque a técnica, né? Ou alguém que já tocou, ou alguém que consiga andar nas duas técnicas. Eu toquei muitos anos com o Stevens, mas chegou no momento que eu falei assim, cara, Burton, veja o que é o processo, né? Eu toquei concerto de vibrafone com o Stevens, eu toquei marimba com o Stevens, tudo com o Stevens. Comecei do zero, né? Stevens, o nome do cara que desenvolveu, Leigh Howard Stevens, né? Eu toquei com ela há muito tempo. Quando eu coloquei a Burton na mão, eu estava nessa busca por tocar relaxado, por, sabe, ser mais musical, me preocupar menos com... E a Stevens, de fato, ela aperta um pouquinho mais, ela é um pouquinho mais tensa, um pouquinho mais complexa. A Burton deixa tudo solto na música, fica assim, super, tem um puta som e tal. Baita som. Corta essa parte aí, edição, né? Então, eu indico, então vai para Burton, mas não é por preferência, é porque eu acho que funciona melhor. E a pessoa depois pode, já tá baiano mesmo. E a pessoa depois, interessada, vai, aprende a outra técnica, né? Com certeza, acredito. Por isso que eu acho que é mais musical do que educativo. Educativo seria eu falar assim, você vai tocar minha técnica. Eu acho que isso é educativo. E não vai funcionar, né? Muito bom. E falo também sobre outras técnicas, né? De instrumentos de mão. Tem que ser relaxado. Pandeiro sinfônico, como pandeiro de samba, super pesado. Eu preciso treinar um pouco de força, mas desde o começo eu preciso entender que é relaxado. Então eu vou segurar o pandeiro sinfônico, em vez de 4 dedos apertar assim, né, o fuste dele, eu seguro assim. E deixo esses 2 dedos soltos.
para não colocar muita carga. Mas isso é treino e mentalidade. Mentalidade, treino. Mentalidade. Se eu não lembrar, eu não treino como eu quero, como eu preciso. Ah, mas eu conheço alguém que toca pandeiro segurando os 4 dedos. Tudo bem, eu estou propondo um jeito da gente se emancipar em relação ao instrumento e respeitar o princípio do relaxamento, da não dor e de respeitar o próprio corpo. Né? Porque eu acho que aí a técnica faz sentido. Quando ela é enfiada, goela abaixo, ela é complicada. Né? Então a gente tem essas técnicas que entendo que devam ser abordadas privilegiando a metodologia de se acender, de se conectar com a memória de longo prazo. Não é fácil, porque a gente é muito acostumado a estudar no automático. O que eu tenho que fazer? Pega lá, nem analisa, nem olha, nem pesquisa quem é o compositor, nem sabe o que significa aquele título, não sabe dizer, vou tocar. E vai, tudo bem, melhor que não. Ótimo, vamos que vamos, vamos que vamos. Mas se a gente parar, esse compositor, que ano ele nasceu? Que país ele nasceu? Uau! Às vezes eu descubro que naquele ano estava tendo uma guerra, e a música tem tudo a ver com a guerra. Isso não vai me ajudar? Pra caramba! Né? Antes de eu tocar, eu olho. Hoje tem gravação de tudo no YouTube. O tema está aqui, então deixa eu estudar o tema primeiro. Pô, tem uns acordes aqui, Mi bemol, Si bemol, a cadência perfeita. Aí meu tema já não é mais reto. Pronto, eu já resolvi tanta coisa ali. E a gente tem que ter essa formação, né? Lá na formação, quando eu falo lá atrás também, um pouquinho confuso na relação das aulas, mas o conteúdo é sempre esse. Eu falo que uma formação de musical educação baseada em 5 pilares. Um bom professor de instrumento, aulas de teoria, aulas de percepção, prática em conjunto e música de câmara, o que para nós é grupo de percussão, tocar junto com outros percussionistas. Né? Se a gente não tiver esses 5 pilares, a nossa formação vai ser deficiente. E aí, quando eu for tocar, eu vou ter problemas. E aquilo pode ser uma coisa chata. Porque maestros não querem, eles querem um negócio drum, sabe? Aí você fica com aquela cara de pirulito, assim, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Se eu não tenho isso na manga, se eu não tenho o uso do dedo, por exemplo, para fazer uma coisa mais delicada, se eu não tenho o uso do braço para uma outra atividade, se eu não tenho uma técnica de prato que possa ser mais isso ou mais aquilo, né? Hoje em dia o nível é alto, né? Hoje em dia qualquer jovem, todos os jovens já saem tocando bem porque a informação é muito abundante, então eu preciso ir atrás disso. E fazer o meu som. Né? Eu pego a informação e passo pelo meu... Agora, o que é o meu som? O meu som são esses cinco pilares, né? Eu preciso ter um bom professor para me orientar, eu preciso saber teoria para poder estudar as coisas, eu preciso da percepção para saber ouvir aquilo que eu estou fazendo, para afinar, para ter sensibilidade, se o que eu estou ouvindo é aquilo que eu estou lendo, se o que eu estou ouvindo é aquilo que eu estou tocando. Eu preciso ter música em conjunto para poder testar isso na prática e preciso fazer música com outros percussionistas, 2, 3, para poder aprender as minúcias do instrumento em conjunto. Isso é fundamental, né? Também vou ali falar um pouco sobre como praticar esses exercícios, né? Na caixa, por exemplo, o que é o basicão, né? E eu não chamo de flan, não chamo de drag, eu não chamo de rulo. Eu chamo de apogiatura simples, eu chamo de apogiatura dupla e eu chamo de nota longa, porque é isso que é. E quando eu falo flan, quando eu falo drag e falo rulo, não está errado, mas a tendência é que seja muito plá, frá, vrr, e não flá, vrá. Eu preciso entender esses conceitos para eu poder produzir o som que eu quero. O som está na cabeça, não está na mão. A gente precisa logo aprender isso. A mão é apenas o veículo de fazer esse som. O que mais que eu falo de interessante, que eu acho que é importante? Sobre como chegar para um primeiro ensaio. Isso faz a diferença quando você faz o plano junto com a orquestra. Os outros instrumentos não fazem da mesma forma que a percussão. Exatamente, né? Os outros instrumentos não pensam na apogiatura de forma como a gente pensa assim, flá. Eles pensam assim, vai lá. Um violinista nunca faz assim, né? Vrá. Ele faz assim, vrá. Parecem 2 notas separadas, né? Mas a articulação é a mesma. Vrá. Então, por que quando eu vou fazer o flam, esse é o problema de ser um flam. Aí assim, flam. Não vai ser flam. A articulação que tem que ser a mesma. Se não for a mesma, aí é ritmo. Agora, o mais doido, quando a gente for falar do repertório, vai ter coisas no repertório que eu principalmente para o drag ou apogiatura dupla dar certo, eu preciso tocar com articulações separadas. É muito interessante isso. Um exemplo típico é o terceiro movimento de Sherazade, onde tem aquela frase assim, aquilo sempre atrasa para todo mundo, porque todo mundo quer tocar como drag, quer tocar assim. Agora, se tocar assim, ó,
Pronto, está resolvido. Resolve o resto da vida. A pessoa fica 10... Eu fiquei anos. Aí quando eu descobri isso, eu fiz assim, ninguém me falou, né? Agora eu falo para todo mundo. Se bobear, eu coloco aqui na minha porta. Você faz aí, porque, né, é muito sofrimento para uma coisa que não é fácil, mas pode ser simples. Isso é muito importante. Então, eu falo um pouco lá para encerrar essa nossa conversa, para não ficar muito longa, muito... Hoje só eu vou falar, né? Eu adoro falar. Como a gente pode se preparar para o ensaio, né? Nessa nossa relação com o grupo que a gente toca. Então, vamos lembrar lá atrás, né? Lá no começo. Primeira aula que vocês vão assistir vai falar um pouco sobre a história dos instrumentos de percussão. E se a gente for um pouquinho mais fundo, se a gente quiser, a gente vai ver que os instrumentos de percussão foram sendo relegados a um segundo plano ao longo da história ocidental, né? Quando eu falo ocidental, é assim, Europa, América do Sul, um pouquinho, talvez, da Ásia, bem de leve, assim, mas estou falando dessa herança cultural, né? Estados Unidos, né? Mas principalmente Europa ali, que durante a Idade Média a igreja já foi tirando os instrumentos de percussão, porque eram instrumentos ligados ao diabo, né? E essa escola, vamos dizer assim, ela perdurou durante muito tempo, tanto que o tímpano só vai entrar na orquestra no século XVII. Uma ópera chamada Teseu, de Lully. É um tímpano barulhento, assim, parece um tom, uma coisa bem solística mesmo. Não é um tímpano como a gente está acostumado nas sinfonias dois tambores, é uma coisa bem, muito barulhenta. E aí, ao longo do tempo, foi retomando esse lugar. Mas a gente nunca perdeu essa alcunha dos maloqueiros da orquestra, do pessoal que é indisciplinado, do pessoal que não sabe ler música, do pessoal que só lê ritmo. Só que esse não é um lugar confortável de ficar. A gente tem que estar em pé de igualdade com o resto da orquestra. Né? Se fosse por importância histórica, a percussão tinha que estar na frente, sempre. Mas a percussão está atrás. Por uma questão acústica, por uma questão de organização, uma questão de que foi montado dessa forma. Eu, pelo menos, fico muito feliz. Eu vibro quando a percussão vai para outros lugares da orquestra. Como no caso do Bolero de Ravel, que as caixas ficam no meio da orquestra. Como no caso de uma outra peça que a percussão é deslocada. Quando, por exemplo, a gente vai tocar aqui na OSBA alguma peça mais clássica, eu peço autorização para o maestro e coloco o tímpano no meio da orquestra, baixo no meio da orquestra, porque eu não quero aquela explosão, eu quero um som dentro da orquestra. Eu acho isso assim, mas se eu não sei da história, eu não vou dar esse valor. E aí o nosso trabalho no primeiro ensaio, seja da filarmônica, seja de uma orquestra jovem, seja de uma orquestra profissional, seja de uma fanfarra, é que a gente não dê trabalho para a orquestra, que a orquestra nos respeite. Né? A melhor forma de eu valorizar esses instrumentos e a história deles é mostrar que eu sou um músico tão preparado, tão formado, tão sério quanto eles. Que às vezes não é pelo fato de eu não tocar uma melodia que eu não vou fazer música. Se eu não sou capaz de enxergar uma melodia na caixa em... eu tô com algum parafuso a menos na minha cabeça. Uma melodia com a mesma nota, mas é uma melodia. É diferente de... É diferente. Esse é o ritmo, tá certo. Parabéns, nota 9. Agora você quer tirar 10? A gente não fala parado como se fosse uma máquina, a gente não fala. Fala com prosódia, com acentuação. Isso é música. Lógico, eu não vou fazer uma prova de orquestra fazendo assim. Não vou. Eu conheço a música, eu estudei, né? Então eu chego num primeiro ensaio tendo ouvido a música. Eu chego num primeiro ensaio tendo dado pelo menos uma boa olhada na minha partitura. Se eu tenho aquelas coisas de 45 compassos de pausa, e uma noite antes do primeiro ensaio, eu falo assim, na hora eu vou saber contar. Boa sorte, porque você vai ter problemas, você vai precisar da ajuda do colega do lado. E aí você tem que tocar uma nota naquele movimento, depois dos 45 de pausa, e você não entra. Não, gente, você não é a Natasha. Isso, na hora sai. É o NHS, né? Você não é a Natasha, né? Aí eu já passei por isso. A gente é traído pela nossa confiança e não é uma confiança muito inteligente. Então a gente deve ouvir a música com a partitura na mão, dar uma olhada na partitura. Ah, mas eu tenho 2 notas, mas ouve a música com a partitura na mão, veja o que acontece. Né? A partir do momento que eu tenho 40, 50, eu já faço isso com 8, né? Com 4. Eu sou uma pessoa que acabo me envolvendo com o todo e às vezes eu olho para a partitura e assim, meu Deus, onde está minha contagem? Eu confesso. E acho que se a gente perguntar, a maioria das pessoas é assim, os percussionistas.
porque precisa ler muita pausa. Então, para eu não ficar brigando contra essa minha natureza aérea, o que eu aproveitei? Eu desenvolvi uma metodologia nas minhas partituras em que eu coloco mini grades no final das contas. Eu coloco com quem eu toco, eu coloco a frase que a pessoa está fazendo. Tem coisas que eu nem consigo ler, mas durante o ensaio aquilo me dá uma segurança. Depois é muito mais fácil de seguir para a apresentação, né? Recentemente tive a alegria de tocar a primeira de Brahms de novo, né? Aqui com a Osba. E foi assim uma experiência quase religiosa, né, para mim, porque é uma das que eu considero das 10 sinfonias mais importantes do tímpano, para o tímpano, tanto pela localização no tempo, quanto pela escrita, principalmente pela escrita, e óbvio, pelo resultado final, é pedido em 10 de 10 concursos de orquestra, teve aqui na Osba, né? O começo absurdo, o final, não tem nem que falar daquele final, né? É perfeito. E você não pode respirar, porque se você respirar, você não vai tocar. Não vai tocar. Se você quiser contar, não vai tocar, né? É outra coisa, é outra coisa. Para a gente chegar ali, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então eu sempre digo, o primeiro ensaio é o nosso cartão de visitas. Se você for mal no primeiro ensaio, pode acontecer. Não, tudo bem. Mas não vá mal no segundo. Né? Não vá mal no terceiro. E a gente vai colocando a percussão de novo no lugar que ela merece, né? Vai dando um caráter, não é de seriedade, porque sério todo mundo tem que ser, senão não consegue tocar, infelizmente. Se você chegar lá rindo, não toca. Mas coloca a percussão como um instrumento de música e não um instrumento de percussão. Quando você pensa no violino, você pensa no instrumento de música. Quando você pensa na percussão, você pensa no batucado. Não é a Natasha, digo você, quem estiver assistindo, né? É muito comum a gente fazer isso. E tem o seu valor, é ótimo, é ótimo. As batucadas são incríveis, é a nossa herança, a herança da humanidade. São os tambores, são as levadas, são os grooves, são as claves. Quando a gente ouve uma clave de salsa, nós não estamos ouvindo uma clave de salsa, a gente está ouvindo uma história africana, americana. Quando a gente ouve as levadas de lundu, que depois se tornaram samba, a gente está ouvindo o sofrimento de um continente inteiro que foi arrastado para outro. Olha como é importante, a gente precisa entender isso logo, né? E aí a gente vai fazer um trabalho muito mais expressivo, muito mais musical. Musical educação, musical atuação. Se não for musical atuação, não interessa. A Natasha escreveu, se são só 2 notas, não tem desculpa para errar. Ela faz kkkk, não sei se dá para ver aí as falas, né? Mas os ensaios também são para os percussionistas. A gente às vezes tem a impressão de que está acompanhando a orquestra. Exatamente, né? Agora, acho que a Natasha foi cirúrgica. Com isso a gente pode até já encerrando essa nossa conversa, porque esse é o objetivo. Nós teremos uma educação, uma musical educação no Conservatório de Mata, por essas aulas, com o objetivo de prepará-los, né, para tocar em orquestra, com o objetivo de aprimorá-los para trabalhar na Filarmônica, que é muito parecido, né? Tocar em conjunto. E aí, quando eu tenho muita pausa, eu posso sair para tomar um café, posso, não tem problema. Aí alguém me diz, vai entrar, assim. Mas se você puder acompanhar o que a orquestra faz, a chance de você entrar dentro do caráter, dentro do estilo, ou pelo menos fazer uma boa opção, às vezes a gente não consegue entrar, mas a gente opta, você vai estar mais inteiro, mais inteira. Né? E como é que a gente faz isso? É uma dica que está lá no vídeo. Eu preciso conhecer a obra. Então, sempre que possível, né, gente? A vida não é fácil, eu sei. Né? Sempre que possível, eu chego para o meu maestro e falo, maestro, empresta sua partitura um pouquinho, ou tem uma reserva, vou lá, levo para casa, olha, onde eu tenho pausa, olha, flauta, entra aqui, é o terceiro compasso, eu ponho lá 3, flauta, ai, que legal, se eu estiver muito inspirado, eu coloco até o ritmo que ela faz. Na segunda, terceira vez que eu ouvi com a minha partitura na mão, eu já decorei todas as frases. Teve uma violinista, eu estou dando esses exemplos, né, gente, porque são os exemplos que eu tenho vivido a partir do momento em que eu acreditei mais na musical educação, na musical execução. Isso não tem nada de relaxo com a questão técnica, nada de relaxo com as questões de repetição, nada disso. Eu só estou propondo que a gente olhe de uma forma humana e que eu acho que vai ser mais rápido, sabe assim? Mais rápido, né? Uma colega dos violinos da orquestra chegou para mim e notou uma coisa que eu achei que ninguém nunca fosse notar. Ela notou uma coisa em mim que eu achei que nunca ninguém fosse notar. Ela falou assim, você tem que tocar de cor praticamente. Eu falei, exatamente isso. Tem vezes que eu não sei como é que eu cheguei no final da música. Eu não olhei para a partitura. Eu não sei como eu cheguei no final da música. Eu estou contando para vocês uma minúcia que eu acho que 9 entre 10 percussionistas que tocam em alto nível,
que tem a adrenalina de uma orquestra grande, eles passam. Né? Não, 9 não, mas é uma boa parte. Eu terminei a primeira de Brahms agora de cor, de cor. Eu já sabia de cor, mas uma coisa é você tocar de cor sozinho, outra coisa é você tocar de cor com orquestra. Porque se você errar ali, é um barulho no lugar errado, né? Então, a partir do momento do pam 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 pam, eu não lembro, eu falei, como é que a gente como chegou aqui, né? Porque todas aquelas entradas, todas aquelas entradas porque assim, eu tinha que fazer um monte de coisa. Eu precisava fazer aí a orquestra tem 5 de pausa, mas eu precisava virar para pegar uma baqueta para tocar bem, bom, soltar, e a orquestra comendo solto o couro, e a orquestra pararam, 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 e saber que eu preciso pá, e o maestro me dá, é uma nota que só o tímpano tem. Como é que eu vou olhar para a partitura? Qual a chance que eu tenho de olhar para a partitura? Eu tenho chance, vai sair mais ou menos. Natasha escreveu aqui os ensaios, né? O erro do percussionista é caro. O erro do percussionista é caro porque ele está sozinho, não tem ninguém para cobrir, não tem ninguém para pagar, uma coisa. Então nós somos solistas, a gente precisa chegar preparado. A gente precisa saber, dentro do possível, porque às vezes isso não é possível, qual baquetinho eu vou tocar, se eu vou fazer um abafamento. E a minha partitura precisa ser um guia do meu ensaio. Se eu tiver muitos pontos em que eu me perco, a chance de dar uma complicação. E aí os maestros, eles são tidos por nós como carrascos, porque eles ficam muito bravos. Porque às vezes o cidadão, a cidadoa, só tem que dar uma pratada, uma. Mas é a pratada que resolve toda aquela hora de música. E a pessoa se perde, ou a pessoa não dá pratada exatamente no lugar certo, ou não dá pratada com o som que o maestro está esperando. Eles ficam doidos. Aí eles começam, eles esculacham. Você só tem uma nota para tocar. Eu já vi, já passei, já vi. Aí eu vou aprendendo, Eu não quero passar mais. Como é que eu faço para não passar mais? Tem que saber. Mas eu não quero passar isso nem desde o primeiro ensaio. Eu não quero não só não passar isso, como eu quero propor no primeiro ensaio um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu quero propor minhas articulações, eu quero propor as minhas baquetas, eu quero saber quem eu estou acompanhando. Eu quero saber, né? Agora nós vamos tocar esse ano, a programação da OSB esse ano, Natasha, eu falo, fica de olho, a programação da OSB esse ano. A gente vai tocar Segunda de Sibelius, que para mim é uma das 10 Timpani Symphonies, sinfonias do tímpano. A gente vai tocar Quinta de Sibelius, a primeira página da Quinta de Sibelius, a primeira, segunda, assim, o tímpano não para de tocar e ele precisa acompanhar a orquestra, não tem nada de regente, é acompanhamento, né? Então, vai tocar o concerto para orquestra do Bartók, Nona de Mahler, uma série de coisas, assim, né? E tem que chegar preparado, tem que chegar, sabe assim, conhecendo a música, tem que chegar propondo. Tem algumas dessas músicas, já tem formas consagradas de tocar, tem que tomar uma decisão, eu toco igual a forma consagrada ou eu arrisco alguma outra coisa. Eu arrisco sempre que eu posso. Sempre que eu posso, eu testo uma baqueta diferente. Assim, eu estou te falando, né? Mas como a gente está na renovação do contrato, aquela burocracia e tal, ela só vai ser confirmada após a renovação. Mas deve acontecer isso aí mesmo, né? Agora a gente vai tocar, a gente vai tocar agora dia 13, a quarta de Bruckner. É um negócio, eu juro pra você, é um negócio. Assim, eu tenho que ter coração para tocar um negócio forte daquele jeito. Eles vão ter que me aguentar. Porque tem que tocar forte, Natasha. Tem que tocar forte. É muito rulo. Rulo, uma sinfonia lindíssima. Dia 13 de abril. Faz uma propagandinha para os seus colegas. É um dos bons momentos do tímpano, sabe? Yes, ela está dizendo que vai ter a sinfonia número 1 de Gustav Mahler, na Juvenil, na Neo Gibá. E essa sinfonia, pessoal, tem 2 timpanistas no quarto movimento. E 2 timpanistas tocando para valer, assim, não é que um toca e o outro toca um pouquinho, não, tocando, 2 solistas, assim, é muito lindo. A sinfonia é muito linda. Aí, de novo, para a gente partir para esse encerramento mesmo. Por que é importante a gente não só chegar e tocar? Essa sinfonia, número 1 do Mahler, que a Natasha está falando, ela se chama Titã, né? 7 trompas, exatamente, é enorme. 4 clarinetes, 4 fagotes, é um negócio doido. Não tem tanta percussão, são 3 ou 4 percussionistas e 2 tímpanos. Não é uma fila muito grande, né? Tem aquele bumbo com prato junto, que é muito legal também, né? 5 percussionistas. Acho que são 2 tímpanos, 5 mais 2. 5 mais... Tá.
E aí, você recebe a partitura, você pode chegar lá tocando os ritmos, pode estar certo. Mas se você chegar lá entendendo por que chama Titã, a alusão que ele faz ao personagem da mitologia grega, né? Isso tudo está na internet, né, gente? Não precisa nem comprar livro. É uma bugada, a gente resolve. E hoje todos nós acabamos tendo algum acesso à internet. Está fazendo uma alusão à grandeza da humanidade e ao mesmo tempo à própria imortalidade. Né? Começa com sons de floresta, uma floresta assim. Aí os trompetes fora da sala. E a orquestra assim. Aí as flautinhas. O oboé. Eu não vou conseguir fazer no. Né? Um som muito pastoral, assim, uma coisa que você está num lugar cheio de seres, assim, de folhas, né? E lá no final ele vai fazer um caminho incrível, né? Eu acho o terceiro movimento, quando ele toca a melodia, eu não vou saber falar o nome agora, uma melodia do folclore alemão, né? Pom, pom, pararam, pom, pom, pararam, pom, pom, pom. E assim vai. É uma fuga que começa na tuba, né? Pom, taram, pom, 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 as vozes vão se cruzando, né? Mas o tímpano tá lá o tempo inteiro, né? O cara tem que ser o metrônomo da orquestra, 2 P's. E quando chega no quarto movimento é uma tragédia, né? O quarto movimento é uma tragédia, é a morte do Titã, é a morte do ser humano, é a mortalidade. E por melhor que tenha sido sua vida, por mais grandioso que você tenha sido, por mais títulos que você tenha vencido, por maior que seja a sua fortuna, meu amigo, não tem jeito. Mas ele dá um tratamento muito glorioso para isso, não é triste. Não é triste, né? E aqui eu vou falar, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o timpanista que for tocar, o tímpano 1, ele precisa saber disso, porque lá no final, uma melodia que é tocada primeiro numa dinâmica contida, lá no final, um pouquinho antes do final, né? Os trompetes, se não me engano, né? E o tímpano fazendo apogiaturas triplas. Quando eu toquei isso, gente, eu achava que eu estava um cavalo, assim, eu coloquei meu corpo para frente, até me emociono, sabe? Porque você tá matando o Titã, você é o cortejo fúnebre, sabe? Ele tá saindo recebido, morrendo, sendo recebido no céu, né? Tem os pim-pam, pim-pam, pam-pam, pim-pam, tem um fortíssimo, assim, que é realmente o cadafalso ali, a morte, né? E o final todo grandioso. Eu acho muito melhor chegar tocando sabendo essas coisas. Acho muito melhor você correr o risco de se emocionar, errar porque se emocionou, do que errar porque não se emocionou. Acho que no final das contas é melhor controlar a emoção do que controlar a frieza. Eu penso dessa forma, porque a música não é uma coisa fria. Por quê? Porque se eu for só emoção, eu não toco. Se eu for só emoção e eu tiver um deslize no meio de uma passagem que ninguém notou, isso acontece para todo mundo, se eu não tiver o controle sobre a minha emoção, acabou. Acabou. É uma cascata de desastres. E a pressão é grande, porque todo mundo depois olha, o maestro olha para você, tá, porra. Né? Eu tenho um histórico muito mais de acertos do que de erros, né, durante a minha trajetória. Mas tenho erros que eu considero que eu tenho que guardar eles aqui, ó, no meu coração, no meu ouvido. Eu nunca posso esquecer deles. E um deles foi porque uma vez eu fui tocar uma obra de Prokofiev, esse erro me custou muito caro. Fui tocar bumbo. Ah, só bumbo. Na hora eu chego lá e resolvo. Na USESP, toquei mal. Demorei para entender. Na USESP, a gente estava na Sala São Paulo, fazendo cachê na Estadual de São Paulo, maior orquestra do Brasil, entre as 20 maiores do mundo. Fiz errado. Foi uma paulada. Fui desqualificado para o concurso que houve 2 anos depois. Eles não quiseram saber de mim por causa de um dia. Gravei, toquei várias vezes lá por causa de um dia e fui desqualificado. Doeu durante muito tempo. Quando isso veio para mim em forma de aprendizado, eu vi que eu tinha que mudar meu procedimento. Não podia. Eu já não era relaxado, mas eu precisava ser um pouquinho mais atento, um pouquinho mais dedicado, até que a minha experiência fosse suficiente para dizer assim, eu já toquei essa música. Se eu tocar quinta de Beethoven hoje, se eu pegar uma partitura em branco, tocar primeira de Brahms, quinta de Beethoven, nona de Beethoven, tocar quinta de Tchaikovsky, quarta, eu sou capaz de tocar vários repertórios sem fazer uma anotação na partitura. Porque eu sei o que é. A música já entrou, mas são anos, né, que a gente vai batalhando essa experiência.
eu estou dando esses exemplos, desculpem chamar essa atenção para mim, mas são coisas que eu posso falar e que eu sei que acontecem, mas as pessoas não falam, né? Então, toda essa metodologia, toda essa abordagem musical, toda essa abordagem de análise, de história, de memória de longo prazo, é para que vocês possam ter uma formação adequada no percussion. Porque senão a gente não consegue dar conta de tudo. Eu, por exemplo, não sou um bom marimbista. Eu vou dizer até assim, eu não sou um marimbista. Né? Paulo, quer dizer que então você nunca vai tocar marimba e nunca vai tocar um solo de marimba? Não, eu vou. Eu já toquei vários, toquei alguns muito bem, toquei outros não tão bem. Mas eu sei que para tocar marimba bem, você precisa tocar marimba todo dia. Se você não tocar marimba todo dia, especialmente a marimba, é um instrumento muito grande, é um instrumento que você precisa aprender a tirar som. Técnica vai no limite, né? Se você não estuda marimba todo dia, você não vai ser um marimbista. Não quer dizer que você não possa tocar marimba bem, mas é uma diferença muito grande do especialista. Tímpano é a mesma coisa, né? Se você não conhece o repertório, se você não ouve as sinfonias, se você não as toca, se você não estuda pedal, se você não tem algumas baquetas para testar som, e você não tem a experiência do timpanista, você não sabe afinar, você tem dificuldade com intervalos, você não sabe assim de cara, ó, o repertório vai ter uma abertura do Brahms e uma sinfonia do Beethoven, e você toca tudo igual. Você não é um timpanista. Você toca tímpano, mas não é um timpanista. Né? Um timpanista ele precisa cuidar das coisas do tímpano, como o marimbista cuidar, e assim vai. Né? A gente acaba se tornando muito mais percussionistas genéricos por conta do tempo, por conta da vida, e acaba se especializando. Eu me especializei no tímpano por uma questão de gosto, e a vida me encaminhou. Né? Mas eu tenho colegas que se especializaram no vibrafone, outros que se especializaram na marimba. Né? Mas não quer dizer que a gente não possa sair do tímpano e tocar outras coisas muito bem. Mas nunca vai ser igual ao especialista, e vice-versa. E vice-versa. É uma coisa simples assim, né? Então, essa prática, ela precisa ser... eu me pergunto, eu falo, será que se eu tivesse tido uma orientação, e aqui eu não estou reclamando da orientação que eu tive, eu estou aqui por causa dela, né? Mas uma orientação que me ajudasse a controlar melhor o tempo, controlar melhor o psicológico. O professor, ele não é obrigado a fazer isso, mas cada vez mais ele precisa olhar para isso. Porque faz parte, né? A educação musical não é só, ou a musical educação não é só faz isso, faz aquilo. É assim, como é que está a sua cabeça? Como é que foi teu conceito? Porque você tem que saber. Você está ansioso para entrar no trabalho? Você está precisando trabalhar? Você pode estudar? É muito doido, o negócio é muito doido. Né? Eu sou um privilegiado. Né? Eu faço parte daquela parte privilegiada da população brasileira. Classe média, branco. As portas sempre estiveram abertas para mim. Mas eu sei que não é assim para todo mundo. Para a maioria não é. Né? Para a maioria não é. Então, tudo isso entra no pacote do professor. E eu me perguntei, será que se eu tivesse tido uma orientação mais nesse sentido, eu teria equilibrado o meu tempo e a marimba teria sido um instrumento mais próximo? Porque eu quis, né? Mas era ou marimba ou eu me preparava para arrumar um emprego. Aí eu fiz sempre essa opção de estudar os excertos e tal. Né? Enfim. Então, chega no primeiro ensaio, já ouviu a música, já fez as anotações, eu tenho uma nota, mas eu toco com quem? Eu toco com contrabaixo. Cara, dá uma espiadinha, se eu te canto de olho com contrabaixo, vê como é legal tocar com ele. Super bacana. Em vez da mão do maestro, né? Teste de várias formas. Pega a partitura do maestro, faça algumas anotações, não se perca. Né? Tem coisas que não estão na partitura, que estão na música, que é preciso colocar, você só vai perceber ouvindo. Né? Coisas assim desse tipo. E, por final, eu também falei de baquetas, né? Mas eu não falei tanto assim de baquetas, eu dei um genérico, porque ter baquetas não é uma coisa fácil na nossa realidade. Com o dólar no preço que está, né? Com o euro no preço que está, e as melhores baquetas vêm da Europa, vêm dos Estados Unidos. Vêm da Ásia, ponto final. Né? Nós temos aqui na Bahia o Carlos Blanco, que faz baquetas muito boas, que assim são a melhor opção que eu conheço no Brasil. Eu não conheço uma opção melhor no Brasil. Né? São baquetas legais de bambu, tá? Bacana. Mas, na medida do possível, a gente precisa ter algumas baquetas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil cair nessa armadilha de achar que as baquetas resolvem os problemas. As baquetas não só não resolvem os problemas, como uma interpretação errada sobre elas aumenta o problema. Né? Aumenta o problema. Então, como só está a Natasha aqui, eu não vou fazer essa pergunta, porque ela tem uma cara de pegadinha, a Natasha vai saber a pegadinha, ela já vai saber, porque eu acho que eu já falei lá no Neo Gibá. Quando eu vou tocar uma coisa muito piano, no tímpano, vou falar do tímpano, que é onde isso vai aparecer muito claramente. Eu tenho que tocar uma coisa muito piano, uma coisa assim. Vou dar um exemplo da primeira de Brahms de novo, um solo de tímpano. Ao final da sessão que é o do solo principal da trompa, né? Que é o... Né,
Tem isso, depois os metais fazem lá. A trompa entra de novo. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E vai diminuindo, 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 o tímpano sempre acompanhando, fazendo tercina. Sextina. E no final, tem, só o tímpano faz 4 tempos, são 13 notas. É isso. É um solo, tá lá. Não tá escrito na partitura, mas é um solo, só o tímpano faz. E aí, o que eu fazia? Aí começou, tive lá um duelo com o maestro, que eu queria atrasar e ele queria no tempo. Eu queria... Mas ele gosta que eu proponha, né? Eu queria encerrar o período. Ele falou, vamos no tempo. Ele parava e ficava só registrando, né? E eu tinha que fazer 17 notas, né? Iguais, sonoras, que a última fila do teatro pudesse ouvir. Dinâmica, 2 P's. Normalmente, a gente pode pensar que a gente vai usar uma baqueta macia. Porque eu quero uma coisa delicada, pianíssima. Mas se eu usar uma baqueta macia demais, não vai só assim. Então veja que doido. Se eu não parar para entender a baqueta que eu tenho, se eu não parar para entender a mão, o que ela tem que fazer, se eu posso também apertar na mão, se eu posso segurar mais para cima, seja lá o que for, se eu viro a mão fica de um jeito, se eu faço a mão fica de outro, eu não vou chegar no resultado musical final. Sem contar que ela pode não servir para o resto do trecho, eu não consigo trocar. Então eu tenho sempre que pensar nesse tipo de solução, né? Lá no final, quando tem o mesmo tema, que tem que fazer tum, 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 que não é mais rulo, já é separado, eu faço uma surdina com o dedo. E conforme vai ficando forte, aí eu solto, né? Então, se eu não conheço a música, se eu não olhei para isso, se eu não pesquisei a baqueta, eu posso fazer uma escolha que não funciona muito bem, né? Eu tenho que fazer opções. Então, ter baquetas é um privilégio, mas saber usá-las tem a ver com esse processo da musical educação. Tem a ver com como eu seguro a baqueta, se eu estou disposto a segurar de mais de uma forma. E aqui eu vou dar até outro spoiler. Eu terminei a frase, eu percebi, eu fazia tudo assim, com a mão assim, né? Era cestina. E aí, quando eu ia para semicolcheia, né? Eu percebia que se eu passasse, eu estava usando uma baqueta de cabeça pequena, de madeira, com uma lã por cima. Essa era a minha baqueta, velha. Foi a melhor que funcionou. Não estava com uma lã nova nem nada. Eu percebi que se eu fizesse isso aqui, ó, fazendo com o braço aqui, ó, as 17 notas saíam. E se eu tentasse de qualquer outra forma, elas não saíam equilibradas. Mas como é que eu vou perceber isso? Porque eu estou desmontando a técnica, porque eu estou entendendo que meu braço pode ter uma utilidade, porque eu estou entendendo que a baqueta, apesar de não ser tão macia, é que vai funcionar para tocar delicado. É muito doido, né? É muito doido. Então, todos esses conceitos para uma orquestra são bastante úteis. Para a filarmônica, muito úteis. Né? Às vezes a gente vai tocar em umas formações menores, vai tocar num bar, isso acaba não sendo muito útil. Mas para a nossa musical educação, ou educação musical, eles são, eu entendo que seja o trilho que a gente precisa passar, para a gente poder aprender um pouco de tudo e ter a chance de se especializar em alguma coisa. Porque a gente sempre acaba se especializando em alguma coisa que a gente estuda mais, a gente tem mais vontade, se adapta melhor. Né? Tem gente, por exemplo, que não consegue tocar teclado. Consegue. Pode fazer, a pessoa toca, mas é assim, eu toquei para passar de ano. Agora, né? Tem gente que não consegue tocar alguns acessórios, não tem força, e vai desenvolvendo. Tem gente que toca mal. Assim, quando eu falo tocar mal, é assim, né? A gente quer tocar tudo bem. Às vezes tem alguma coisa que não vai tão bem. Né? Porque são técnicas muito diferentes e tudo muito rápido. A gente precisa responder rápido a essas muitas técnicas. Por isso leva tanto tempo também. Tá? Então, assim, ufa, peço perdão pelo longo falatório, se ficou um pouco chato, mas se nós tivéssemos tido as aulas em tempo hábil, e foi por minha responsabilidade, eu estava de férias, eu estava em São Paulo, eu não tinha acesso ao meu material, eu não conseguia um espaço para gravar, foi impressionante. Eu não conseguia um espaço silencioso para gravar. No prédio lá, extremamente barulhento, eu teria que ir para um hotel, não sei, alguma coisa assim. Marimba é um instrumento ciumento. A marimba é possessiva, ciumenta, e ela é aquela pessoa que na balada é um instrumento capricorniano, né? A gente pode dizer assim, por falar dos signos, é um instrumento capricorniano, assim, muito sério. É um doce, mas até você chegar no doce você precisa trabalhar muito, né? Tem a questão da afinidade com o instrumento, a afinidade com o instrumento é fundamental. De alguma forma,
porque às vezes a gente tem afinidade porque acha bonito. Por exemplo, eu achava lindo tocar marimba. Mas quando eu fui tocar, eu vi que eu teria mais dificuldade do que no vibrafone. Por N motivos. Porque é mais barato ter um vibrafone, porque o vibrafone é menor, porque cabe em casa, porque o repertório é mais acessível. Eu queria tocar. Eu via que a marimba tinha condições que eu não conseguia cumprir. Então, toquei movimento de concerto, toquei solo de música japonesa, toquei solo de marimba americana, toquei marimba, solei com um grupo, toquei marimba brasileira, toquei bastante marimba. Mas para marimba eu sei que seria preciso muito mais. Mas acabei tocando muito mais tímpano a partir de um determinado momento. A partir do momento que eu entrei numa orquestra profissional, eu sempre digo assim, eu não queria ser timpanista. Eu queria ser percussionista, eu queria tocar xilofone, caixa, prata. Cada semana eu pensava assim, eu ia assistir os ESC toda semana. Então eu pensava, muito mais legal poder tocar um instrumento diferente por semana. Até o dia que eu caí na orquestra, uma orquestra sinfônica profissional, não é de São Paulo, uma cidade vizinha, uma cidade litorânea. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui que ele tá. E naquele dia eu caí, ó, você foi contratado, eu estava de suplente, né? Eles me ligaram, ó, você está sendo contratado, ensaio amanhã. Ah, tá bom, isso no final da tarde, né? Eu não me perguntei qual era o repertório. Eu estava no último ano da faculdade, eu não me perguntei nada. Eu falei, eu vou, nem sei, vamos ver o que vai acontecer. Hoje eu já perguntaria. Cheguei lá, era a oitava de Beethoven. A oitava de Beethoven, né, a oitava sinfonia de Beethoven, tem solo de timbre. Um dos mais importantes, né, aquele solo em oitavas. Dois fazem em oitava. Enfim. E cheguei, li tudo de primeira vista, estava com a leitura muito afiada, né? Quase bacharel em percussão, estava estudando muito para fazer recital de formatura, então aquilo não foi um problema. Mas a sensação que eu tive ali foi que me mudou. Eu falei, eu não quero tocar outra coisa, porque aqui eu toco mesmo, eu tenho que tocar, eu faço barulho, eu toco o tempo inteiro, eu acompanho, eu solo, eu toco contrabaixo, eu toco com trompete. Aí às vezes tinha as coisas com percussão, eu ficava no tímpano, e eu não quero sair daqui nunca. Porque o cara da percussão ele ficava assim, cochilando, sabe? Porque demora para entrar, e o tímpano lá, né? Aí o maestro falava, letra tal, nossa, eu toco, letra tal, eu tocava em todos os lugares. Aí eu comecei a gostar, e aí fui atrás, ainda preciso ir muito mais atrás, é uma luta, né? Mas fui me especializar, né? Fui me especializar, isso vai acontecer com qualquer um de nós que seguir, né? A gente não vai conseguir ser genérico 100%, eu acredito. O tímpano dá uma sensação de poder maravilhosa, que legal. O Ney Rosauro, né, pessoal, quem for assistir o vídeo, é um super percussionista e super professor brasileiro, compositor. O concerto de marimba, concerto número 1 para marimba dele, foi o concerto durante muitos anos mais tocado no mundo. É lindíssimo. É um sonho que eu tenho um dia conseguir tocar isso. Concerto 1. O 2 eu ainda não tenho tanta intimidade, mas o 1 é bonito do começo ao fim. É lindo, é incrível do começo ao fim. Né? Ele diz que o timpanista é o dono da orquestra. Esse é o dono da orquestra. E eu concordo, porque ele é o segundo regente do maestro, mas para essa relação se estabelecer dessa forma, vamos lembrar lá atrás, o primeiro ensaio é muito importante. Você precisa chegar no primeiro ensaio e, de preferência, sair incólume. Assim, ninguém notou que sua presença. Você fez tudo certo, ninguém notou. Pronto, é isso. No segundo, você bota as manguinhas de fora. Já toca, já entra um pouquinho mais ardido ali, já testa uma baqueta diferente a colar, sabe? Tenta fazer um piano mais exagerado, né? Começa a desprender da partitura e olhar mais para o entorno, começa a atacar com as pessoas que estão longe e vai refinando. Quando você chega no concerto, ó, só curte. Só curte. Lógico, atenção, só curte. Por isso a importância do primeiro ensaio, por isso a importância de entender o todo, por isso a importância de entender o contexto, por isso a importância da musical formação tecnicamente sólida, mas musicalmente abundante. Musicalmente ela tem que ser tão abundante quanto ela for tecnicamente sólida. Porque senão, quando a gente chegar em problemas técnicos que a gente não sabe resolver, porque a técnica não dá conta de resolver o som que eu tenho na cabeça, é musicalmente que a gente vai resolver. Juro por Deus, vou encerrar com um exemplo de como isso funciona. Tenente Kijé do Prokofiev. Tenente Kijé é o nome de uma música de um compositor chamado Sergei Prokofiev. É um dos solos de caixa mais famosos e amedrontadores de todos do repertório de orquestra. Ele começa assim, vou falar só dos dois primeiros compassos. Ele começa assim, tagradá, tagradá, é isso. Se eu for tocar como percussão, eu vou fazer assim, rá, rá, porque ele tem que ser apertado mesmo, por causa do ritmo que depois vai se encaixar, essa apogiatura. Rá, rá. Então,
qual é o correto? O que eu tenho que fazer? No meu entendimento, o correto é fazer aquilo que não atrasa o ritmo, que não é aí entra aqui, como é que não atrasa, sendo o mais aberto possível. Por quê? Porque a flauta faz também. E ela faz aberto, porque é outro instrumento. Ela não faz. Ela faz. Então nós temos que soar como uma flauta. A caixa tem que soar como um flautim. Como é que eu faço isso? Tecnicamente, não sei se a Natasha já passou por esse processo, quem passa vê que uma hora fala assim, não, tecnicamente não dá para fazer. E realmente não dá. Não dá. Porque chega uma hora que aquela coisa fica embolada. Mas se a gente pensar, veja, vou falar de novo, pode ser que dê. Mas eu só consegui, vejo os meus alunos progredindo quando eles pensam na música, quando eles pensam pelo menos na seguinte relação: tônica, dominante, tônica. Tá? Tá? Só esse movimento aqui do corpo, isso aqui já é diferente de pronto. Isso já resolve metade dos problemas. Eu estou dando um exemplo aqui qualquer, que você pode pegar uma música qualquer e resolve esse problema. Um dia resolve o problema. Né? E ativa a memória de longo prazo. Como? Para um pouquinho, vai tomar uma água, vai conversar com os amigos e vai estudar marimba. Eita, peraí. Dominante, tônica. Dominante, tônica. E assim resolve cada um dos problemas, dissecando cada um deles. Né? Eu acho que essa metodologia é aquela que vai nos colocar na excelência. Realmente. Realmente. Tá bom? Gostaria de agradecer a vocês pela paciência com o tio aqui, que foi... faltou com as aulas, né? Mas espero que vocês possam assistir. Os conteúdos são curtos, né? É um bate-papo, assim como esse, né? Não é nada muito elaborado. E comentários, né? Podem comentar no grupo, Natasha pode comentar alguma coisa lá, já puxa outros comentários, né? Para o segmento das atividades, quando nós pudermos fazer presencial, né? Puder ter aulas, puder ter ensaios. A gente já tem uma ideia de como vai ser trabalhar comigo esse tipo de material. E esse tipo de conversa não invalida nenhum processo que cada um de vocês passou até hoje, né? Seja com os professores que vocês já tiveram, seja nos grupos que vocês já tocaram, seja a conduta que vocês já tiveram. O meu objetivo aqui é ser, se possível, alguém que possa dizer, mas dá uma olhada nisso, olha que isso aqui pode funcionar. Ó, isso aqui eu testei, funciona, eu acho que esse jeito seu, talvez, assim, porque eu já vi. Então dá uma olhada nesse jeito. Eu quero ser um facilitador, porque quem faz o processo são sempre vocês. O professor tem que ser esse facilitador que ajuda o aluno a descobrir como é o jeito dele de fazer. Ah, mas eu quero ser um aluno daqueles bem assim que toca tudo com uma técnica só. Então, nesse caso, seria muito importante estudar com alguém que seja especialista nessa técnica. Técnica alemã, técnica francesa, técnica não sei do que, técnica dali. Eu quero tocar o prato com a técnica tal. Então é melhor ir falar com a pessoa, né? Eu quero tocar Stevens. Tem que falar com alguém que toca Stevens, né? Quero tocar Burton. Tem que falar com alguém que conheça as minúcias da técnica Burton, né? Isso é muito importante, muito importante. Porque a gente aprende uma vez só. E não é que vai aprender do melhor jeito, mas vai aprender de um jeito que respeite a convenção principal que eu entendo que é tocar qualquer instrumento. Ele ser o melhor possível na extensão do seu corpo. Está relaxado, tem que respeitar as formas de articulação do som. E a partir dali, tudo que é variação é trabalho do intérprete. Ah, eu tenho que trazer a baqueta de volta. E se eu trouxer até metade, o que acontece? Olha, fica bom para o meu som. Está interpretando, parabéns. Ah, se eu trago de uma vez, assim, ó, pá, movimento oscilatório, tem um som mais ardido que funciona para aquela entrada do Mozart. Parabéns. Agora, se eu pegar tudo pronto e achar que é um jeito só de tocar, eu vou acabar ficando, vou ficar entediado. Oh, agora, se eu vou atrás disso, né, com a ajuda do professor e depois que eu tenho a minha formação, eu vou atrás disso, tocar percussão na orquestra é a coisa mais emocionante que tem. Você está dentro de uma obra de arte, obra-prima, fazendo ela em tempo real, colorindo. O percussionista é o cara que colore a obra, né? É como se fosse uma televisão branca e preta e a percussão é a cor da imagem. Né? É um coração que bate ali atrás, que pulsa, e a gente tem que manter ele vivo. Às vezes, não dá certo, e a gente também tem que ser compreensivo com isso. Né? Então, tudo isso faz parte desse pacote, né, dessas 9 aulas que eu coloquei lá. A primeira foi um encontro com a Natasha também, que só apareceu ela e a gente conversou também. E o Gilcimar sugeriu de fazer alguns exercícios, vocês gravarem para mim. Vamos ver como é que fica isso. Tá? Vou conversar com ele e, de repente, dentro do que foi mostrado ali,
vai ser muito legal receber o material de vocês, aí continuar com essa conversa aí especificamente olhando mais detalhadamente o trabalho de vocês. Natasha, tem alguma pergunta? Quer falar mais? Quer escrever mais alguma coisa? Ótimo, muito bom. Então, muito obrigado ao Gilcimar pelo convite mais uma vez para participar das oficinas, a todos os colegas que foram pontuais, e para eles, brave com as suas aulas, ao Cauã pela edição dos vídeos, a toda a equipe de Mata, né, que faz com muito suor, com muita bravura os projetos funcionarem lá. E até breve, qualquer dúvida, se houver espaço no vídeo, comentem, na postagem comentem, ou entre em contato com o Gilcimar, ou pelo meu Instagram, a gente, paulo.zorzeto, o zorzeto.paulo, não é paulo.zorzeto, é zorzeto.paulo, e a gente continua essa conversa e esse objetivo de colocar a percussão como instrumento de música e a gente fazendo música, a gente tendo esse prazer. Nunca fica fácil, mas pode ficar gostoso, emocionante, pode ficar... Nunca fica fácil assim, não é para ficar cômodo, é para ficar fácil de tocar. Mas quando fica fácil, começa um novo estágio de busca, porque é o grande perigo dele, pô, ficou fácil, agora deixa eu ir lá pro Netflix, que ele vai pro Netflix, é bom ir pro Netflix, aí volta, depois faz repetições passadas, tá tudo bem. Tá bom, pessoal? A Natasha escreveu, muito legal o papo, vamos dar continuidade. Vamos sim. Fiquem atentos lá no grupo, não saiam do grupo ainda do WhatsApp, tá? Um beijo, um abraço a todos, bons estudos. Vamos falar. Eu espero vocês no nosso grupo de WhatsApp ou comentários no vídeo do YouTube. Obrigado.